Em 1987 eu estava com 18 anos. Tinha acabado de me casar e meu marido militar foi transferido a São Paulo. Quando chegamos lá, não gostei de cara. O prédio era velho, escuro, não tinha elevador e as escadas eram largas e muito escuras. Detestei aquele lugar. Mas, como era um prédio onde só moravam militares, não tinha jeito. Morávamos no quarto andar e, como disse, as escadas eram largas e escuras e toda vez que subia tinha a impressão de ter alguém atrás de mim. Dentro do apartamento era a mesma coisa. Tinha sempre a impressão de estar sendo vigiada. O que mais me incomodava era saber que no prédio antigo e velho apenas poucas famílias moravam, ficando assim tanto o corredor quanto a escada mais escuro e deserto ainda. Na primeira semana nada demais aconteceu. Como disse, era recém-casada e ficava muito tempo sozinha. Às vezes até dormia sozinha por conta dos plantões do meu marido. Tudo começou exatamente quando uma noite estava sozinha. Já passava de 1 da manhã e eu não conseguia dormir. Estava na cama lendo o livro quando começo a ouvir gritos, choros de criança vindo do andar de cima. Era uma briga, com certeza. Dava para ouvir uma voz de homem e outra de mulher gritando e uma criança que não parava de chorar. A partir daquela noite não tive mais paz. Eram brigas constantes e o pior, à medida que o tempo passava, as brigas ficavam mais fortes. Não eram só gritos, agora móveis, batidas na parede, socos e não tinha hora. Podia ser de manhã, tarde, noite. Não conseguia entender como aquele casal ainda estavam juntos. Sentia muita pena daquela criança que só chorava. Comentava com meu marido, mas coincidência ou não, as brigas aconteciam geralmente quando eu estava em casa sozinha. Como mencionei antes, o prédio era velho, escuro, muito sombrio. Eu morava no quarto andar e apenas eu e meu marido moravam naquele andar, pois era um prédio só de militares e 3 ou 4 famílias apenas moravam ali. Uma vez estava voltando do mercado quando Clarice, que morava no 2º andar, também estava chegando. Parei um pouco com ela e ficamos ali conversando. Então disse a ela das brigas dos vizinhos do 5º andar. Disse que sentia muita pena do filho deles. Clarice morava há pouco tempo ali, como eu, mas disse não saber quem morava no 5º andar. Aliás, ela achava que aquele andar estava vazio. Enfim, começamos a falar de novela e aquele assunto morreu ali. Naquela mesma noite, eu estava sozinha mais uma vez quando as brigas começaram. Gritos, socos, móveis sendo jogados, choro de criança. Aumentei o som da televisão e tentei me concentrar no filme, quando ouço uma batida na porta. Era uma batida bem suave. Me levantei e fui ver quem era. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém, mas enquanto olhava, ouvi de novo a batida, então abri a porta. Tinha uma menina com mais ou menos uns 5 anos. Ela estava usando pijama rosa e segurava um ursinho de pelúcia. Estava chorando, e assim que abri a porta ela disse: "Tia, posso ficar aqui? Tenho medo do papai." Na hora fiquei confusa, mas tive pena. Tive muita pena da menina, então a puxei para dentro e disse: "Claro, pequena, pode ficar sim." Então ela abraçou minhas pernas e caiu em um choro histérico. Eu ainda podia ouvir os gritos vindos do andar de cima. Então peguei a menina no colo, fechei a porta. Ela chorava e tremia muito. A levei para o quarto e a coloquei na cama, do meu lado. E ela logo adormeceu. As brigas continuou e acabei dormindo também.
De manhã, quando acordei, ela não estava na cama. Levantei correndo, a procurei pelo apartamento todo, mas ela não estava. E o pior, minha porta estava fechada com chave. Na hora não pensei muito. Achei que, como aquele prédio era de militar, e se o vizinho tivesse minha chave? E se ele entrou em casa, pegou a filha e foi embora? Afinal, a menina era bem pequena. Não tinha como ela abrir a porta, sair e fechar. O dia passou e eu não conseguia explicar o que tinha sido aquilo. Até pensei em ir falar com os vizinhos de cima, mas o homem era muito violento, então deixei para lá. Meu marido chegou e contei tudo para ele, que imediatamente mandou mudar a fechadura da porta. Mais uma semana passou e uma noite, era uma quinta-feira, eu estava quase pegando no sono quando as brigas começaram. Gritos, socos e choro. Só que nessa noite foi diferente. De repente a mulher começou a gritar por socorro e um tiro foi disparado. Depois outro e outro. Então, silêncio. Fiquei desesperada e, sem pensar, corri para o andar de cima. Comecei a esmurrar a porta desesperada. Lá dentro, só um silêncio assustador. Fiquei louca e corri para o terceiro andar, batendo em todas as portas que podia. Fiz tanto escândalo que acabei acordando o prédio todo. Todos queriam saber o que estava acontecendo. Então, como uma louca, comecei a contar das brigas, dos tiros. Pedia desesperada para alguém ir lá ver o que estava acontecendo, mas todos me olhavam como se eu estivesse louca. Então Maria Eugênia, que morava no primeiro andar e era uma espécie de síndica, me disse que não morava ninguém naquele andar há muito tempo. Eu estava confusa e, claro, não acreditei. Falei outra vez das brigas da criança, mas todos me falavam que não tinha ninguém naquele andar. Então fui correndo até lá, seguida por todos. Comecei a bater na porta desesperada. Então a síndica foi até o seu apartamento, pegou a chave, entramos e realmente não havia ninguém. Nem móveis, nem gente. O apartamento estava vazio e frio. Mais tarde me contaram que há muito tempo ali morava uma família. O marido era ciumento e possessivo. Brigavam muito. E um dia ele acabou com a vida da esposa, da filha e depois com a dele. Não consigo parar de pensar que aquela criança me pediu ajuda e eu só podia ajudar com preces. E foi o que eu fiz e faço até hoje. Tudo o que contei foi verdade. Ainda hoje peço a Deus que proteja aquela criança, onde quer que ela esteja. Gratidão por contar o meu relato. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau.